Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, enfim, seja qual for o horário que você esteja assistindo a esse podcast, a esse episódio, seja bem-vindos mais uma vez por aqui, Giovanni Janeiro, Marcelo Barbosa, em mais um episódio do podcast Becos e Saídas para você. Lembra do combinado lá no início? Lá atrás, com o André Mansur, quando a gente fez o primeiro, falamos que a gente vai trazer sempre conteúdo de qualidade, né, de conteúdo de relevância para você que está em casa dando essa moral para a gente. Então é isso. Hoje não vai ser diferente, né? Só lembrando a você que no último episódio nós tivemos a presença do deputado estadual Jorge Felipe Neto, esteve aqui com a gente, bateu um papo super bacana, falou sobre segurança pública, habitação, enfim, assuntos muito importantes para você que está aí em casa assistindo a gente. E a gente sempre pede a você que está em casa para nos seguir nas redes sociais, dar o seu like, fazer o seu comentário e se inscrever no nosso canal, que aliás tem uma pequena novidade, que agora você pode acessar não só pelo YouTube, mas também pelo Google, né, Marcelo? Sim. Pode dar o Google, botar Google lá, Becos e Saídas, a primeira pesquisa é a nossa, o primeiro que sai é o nosso, Becos e Saídas. Becos com 2C. Isso, Becos com 2C. Tá bom, gente? Então dá essa força pra gente que a gente tá fazendo a nossa parte, né? Trazendo só conteúdo de relevância, de importância, como hoje, por exemplo, que nós temos, aliás, a presença do que, aliás, é especial para mim, e eu vou dizer por porquê depois, mas temos aqui a presença do doutor Rodrigo Plaza, que é advogado especialista em Direito do Trabalho, coordenador do curso de Direito da Unirge, que é a antiga Moacir Basto, onde eu estudei. E ele é membro do Tribunal de Justiça Desportiva de Futsal do Rio de Janeiro. E ainda, caramba, presidente da comissão da OAB, 29ª Seção Campo Grande. Está aqui esse homem, esse intelectual aqui com a gente aqui hoje, para bater um papo com a gente, tá bom? Marcelo, suas considerações iniciais. Gente, meu parceiro. Boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Continuar agradecendo a você que tem seguido, curtido, deixado seu comentário. É de plena importância e fundamental para a gente. Hoje temos a honra de receber aqui um especialista, Dr. Rodrigo Plaza. Doutor, se apresente ao público aí. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Marcelo. Inicialmente, agradecer o convite que me foi feito. É uma honra grande estar nesse programa, já tão conhecido aqui na região. E estou aqui à disposição para elucidar suas dúvidas, perguntas, questionamentos, seja como advogado, seja como professor, como presidente da OAB de Campo Grande, que eu sei que realmente vem muitas perguntas aí sobre esse tema. Estamos em ano eleitoral na OAB, mas fiquem à vontade. Bom, eu fui aluno do senhor lá na faculdade e tal. Tinha muita dificuldade na matéria. Ficou aprovado não, né? Não ficou devendo nada não, né? De vez em quando rolava uma escolinha, não tem jeito. Já prescreveu, se foi o caso. Mas o senhor continua dando aula, né? Sim, já estou lá na antiga Moacir Basto, fazem 18 anos. Eu fui aluno dali também. Né? Eu entrei ali como aluno em 1999 e aí me formei em 2003. E em 2007 eu já fui contratado para ser professor do Núcleo de Prática Jurídica. Na época era um convênio do governo do estado, o PROCON. E eu ingressei na faculdade como empregado, na verdade, como advogado do PROCON. Mas não durei muito tempo, não. Depois de menos de 6 meses, o coordenador da época, meu grande irmão, Carlos Alberto Lima de Almeida, hoje inclusive um diretor da OAB de Niterói, ele me tirou do NPJ e me jogou na sala de aula, ao qual eu estou lá já há praticamente 18 anos. Em sala de aula, 18 anos? Sala de aula. E já há quase 4 anos na coordenação do curso de Direito. Poxa. Hoje assumiu o curso todo? Assumi em 2021, na verdade. Todos os cursos? Não, só do curso de Direito. No meio da pandemia... Não, mas todas as matérias. Sim. No meio daquela pandemia, no auge da pandemia, em 21, né? Houve uma reformação na faculdade. Na época, o coordenador era o professor Bruno Bastos, um grande irmão que eu tenho, um mentor, uma pessoa que eu tenho um carinho, e me deu muita força. E aí o Bruno teve, por motivos pessoais mesmo, de projeto de vida, ele saiu da faculdade e eu assumi o lugar dele. E, obviamente, o Bruno me deu todo o suporte. E estou lá já desde agosto de 2021, nessa missão também de, além de lecionar, que é minha grande paixão, também essa atribuição de coordenar o curso de Direito. Presidente, vou te chamar de presidente porque vai ficar bem... Fica mais bonito. Ou doutor também. Né? Eu gosto de chamar mais de professor. Professor. Eu costumei falar professor. Chamava era o Rocal de professor na entrevista.
seu professor, o seu advogado, enfim. Por que resolveu ser presidente da OAB? Então, a história, assim, é um pouco engraçada. Ninguém se forma querendo ser presidente. Não, pelo contrário. Eu venho de uma família de advogados. Meu pai é advogado há 44 anos, mais do que eu tenho de idade. E eu cresci vendo meu pai advogar e imaginava assim, era meu herói, meu ídolo. Então, assim, ele também era professor, advogado, empresário, economista, contador. Então, eu não tinha essa ambição de OAB. Mas meu pai sempre foi muito respeitado aqui na região de Campo Grande. Inclusive, ele fez parte da primeira associação dos advogados da Zona Oeste. Meu pai é um dos 25 advogados que assinam uma ata de 9 de abril de 1983. Fala o nome do papai. Paulo Roberto Plaza. Meu pai, na verdade, junto com outros 24 advogados, assinaram uma ata de reunião e um ano depois, em 31 de maio de 84, é que foi criada a OAB de Campo Grande, a subseção. Então, assim, por mais que ele não tenha participado politicamente depois, ele foi um dos responsáveis A criação. pela criação daquele projeto, né? De ter uma OAB em Campo Grande. E aí, fiz a minha faculdade, fui para uma área que não era do meu pai. Meu pai sempre foi advogado civilista, de famílias, sucessões, e eu fui para a área trabalhista e consumidor. Mas não tinha nenhuma convicção. Aí passei a lecionar nos quadros da Moça e Baixo, que é a minha casa, né, até hoje. E no ano de 2009, mais ou menos assim, na época, o presidente da OAB de Campo Grande, era o Dr. Mauro Pereira, me convidou para fazer parte, para participar da OAB, ajudando. Ele sempre também foi muito amigo do meu pai. E amigo, mas que não tinha politicamente relação, mas tinha de amizade e respeito. E eu passei a frequentar a OAB. E dali começou. Eu depois participei de comissões, presidi a comissão OAB Vai Escola, dirigi a Escola Superior de Advocacia, fui conselheiro, aí sim já com cargo estatutário, fui relator da comissão de ética, delegado de prerrogativas, aí fui 2 vezes diretor da OAB, como secretário-geral adjunto, e 2 vezes, agora segundo mandato de presidente. Mas a minha entrada como presidente da OAB foi muito estranha, porque em 2017 eu era diretor e por questões íntimas eu me afastei. E eu estava na faculdade um belo dia, uma sexta-feira, eu não me esqueço. E uma pessoa me procurou, um ex-aluno, Dr. Rodrigo Galzídio, que hoje é o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas. Ele foi me procurar pedindo que eu conversasse com ele, mais um grupo de advogados aqui de Campo Grande, para idealizar uma chapa nova contra uma situação que já estava. E aí a coisa foi acontecendo. Então, assim, o que me levou à OAB, não como participação, mas como essa ambição de presidir, foram meus ex-alunos. Me motivaram isso. Pô, parabéns. E aí criou-se um projeto. Qual foi o projeto? Eu sempre idealizei uma OAB não só voltada para a advocacia. A OAB é uma instituição que representa a sociedade civil organizada. Então eu pensava, olha, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Tivemos ali muitos gestores na OAB de Campo Grande, cada um com sua característica, deixou o seu DNA. E o meu DNA sempre foi o quê? Muito acadêmico. E eu pensava, olha, eu vou trazer um projeto novo. Eu vou trazer o ambiente acadêmico para dentro da ordem. E assim eu consegui. Hoje eu posso ter orgulho de falar, depois aí quase 6 anos já como presidente, estou há 5 anos e meio, eu tenho hoje alunos do primeiro período de graduação de todas as universidades locais frequentando o espaço da ordem, participando de comissões. Quando que na minha época era inimaginável, era um local inatingível, onde você só era convidado para entrar. Isso é muito natural em qualquer órgão de classe. Quando você já tinha uma vida consolidada na sua profissão. E hoje eu vejo lá com muito carinho as comissões, todas elas, recebendo alunos do primeiro ao 10º período de faculdade, jovens advogados, advogados experientes. Então, realmente, isso é um legado que eu vou deixar para Campo Grande. Trouxe uma nova vida, né? O senhor falou agora uma coisa muito interessante. Nós tivemos agora lá naquela palestra do... Qual é a dama? Qual aí? Carlos Júlio. Carlos Lu. Doutor Carlos Júlio. Isso. E aí eu observei isso, que os advogados que estavam lá organizando, inclusive o doutor Teixeira, o Felipe, o pessoal todo jovem, Sim. né? Tudo jovem, tudo garotão e tal, criando, né? Isso é importante, né? Porque entra com aquele entusiasmo de criar alguma coisa, de mudar as Uma coisas. renovação que é necessária na política. A gente está falando de OAB, OAB é política. E a gente, quando idealiza um jovem, sem esquecer do experiente, porque isso é muito importante. Eu acho que você, para estar dentro de uma OAB e conseguir essa conjectura
de experiência, com aprendizado, capacitação, você tem que lembrar do seu passado e automaticamente inserir o jovem nesse contexto. Eu sei que às vezes é um pouco diferente. Hoje existe uma disputa, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, e o jovem é muito mais tecnológico para o advogado das antigas, que a gente chama de advocacia raiz. E parece que existe ali um certo muro, que a gente tenta com esses eventos, como você percebeu lá, nós tínhamos alguns primeiro período do curso de Direito, advogados experientes, advogados jovens, estagiários. Eu acho que isso é muito legal, você ter um ambiente muito heterogêneo. E, ao mesmo tempo, é um desafio para a gente. Porque você falar para um público definido é muito fácil. Você ter que colocar a sua eloquência, a sua oratória para um público diversificado é um desafio até para quem está ali, naquele momento, proferindo uma palestra. Você está conseguindo alcançar, né? Sim, olha, eu confesso, mas não sou eu, né? Não é o Rodrigo. Quando eu falo assim, o Rodrigo é o presidente. Mas existe toda uma estrutura por trás de uma OAB. Nós temos ali muitas comissões atuantes, temos diretores atuantes, pessoas que realmente dedicam a vida à OAB. Porque a OAB acaba sendo uma vocação. Qual é a maior dificuldade hoje em dia lá? Acho que a maior dificuldade hoje, vamos lá, a gente tem o problema dos tribunais, né? Que é a questão da celeridade processual. É inegável que os tribunais hoje estão muito lentos. E isso tem várias explicações, mas o advogado Mesmo hoje... com a tecnologia? Mesmo com a tecnologia. O processo para ser digital... Sim, a virtualização dos processos foi um caminho natural. Acho que a sociedade evoluiu e não tem mais como retroagir. Mas realmente existe ainda uma demanda muito morosa do Poder Judiciário. E a maioria da advocacia, ela sobrevive de contratos onde recebem um percentual ao final da demanda. E às vezes depende de um resultado, não só efetivo, mas um resultado rápido entregue pelo Judiciário. E isso realmente é uma grande luta da OAB com o Judiciário. É algo que assim a gente tenta, através de comissões de prerrogativas, comissões de celeridade, tenta atuar fiscalizando, mas é difícil você fiscalizar um órgão que você não tem essa competência para atuar. É como se você estivesse apontando, mas você não tivesse a caneta para resolver. E tem a questão das custas judiciais hoje altíssimas. O Rio de Janeiro hoje é o estado com as custas mais altas de todo o Brasil. É mesmo? Mais que São Paulo? Mais que São Paulo. E isso acaba não só prejudicando a advocacia, mas principalmente porque o advogado representa um terceiro. Então, na medida que você representa um terceiro, tem alguém lá, que é o cidadão, que fica impedido daquele princípio tão bonito, onde há diálogos na universidade. O princípio do acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Ele é muito bonito na teoria. Na prática, a gente vê que o acesso à justiça é dificultado. E tanto a morosidade do judiciário quanto essas custas altíssimas acaba afastando a jurisdição do próprio cidadão. E o advogado fica naquele meio. E muitas vezes nós, enquanto advogados, somos responsabilizados por algo que não é nosso. E a OAB, como é o órgão que representa a classe, acaba sendo vista como a OAB não faz nada, a OAB é omissa. A gente cansa de ouvir isso. Por mais que você atue, por mais que você tenha projetos para minimizar esses danos, a gente sofre muitas críticas, mas é natural. Quem está em cargo eletivo, de órgão de classe, está sujeito a críticas. E... Tá na chuva, né? Sim, tem faz jeito. parte. Tem jeito. Tem disposição mental para encarar mais um mandato? Olha, não é problema de disposição mental. Eu entendo que a OAB, como todo órgão, ainda que seja de classe, mas um órgão político, ele precisa de ser revitalizado. Por mais que as ideias que eu particularmente acho, a maioria do que eu fiz, eu acho que deu resultado, também é muito. A gente não vive só de vitórias, temos muitos erros. E eu sou muito daquele pensamento de que a cadeira tem que girar. Acho que você não pode se perpetuar em nenhum espaço de poder. Porque muitos, não foi meu caso ainda, espero que não aconteça, acabam confundindo a cadeira de uma instituição com a sua própria casa. Eu acho que o grande erro de muitos gestores é esse, é não saber a hora de sair. Mas saindo e deixando ali o seu embrião para que o que foi bom seja dado continuidade e o que não funcionou seja modificado. Tem que fazer essa meia-culpa e ter essa humildade. Como eu tenho. Eu acho que muita coisa eu acertei, muita coisa eu errei. A gente quer sempre fazer o melhor, mas nem sempre o que a gente quer fazer acaba em resultado positivo. Na política tem muito assim, o gestor anterior, na parte do executivo, né? Ele tinha um projeto X,
fazer uma analogia pequena. O Bolsonaro criou Brasil, pô, era Bolsa Família, depois passou Bolsa Brasil, aí depois voltou a mesma coisa, só com outro nome de novo, Bolsa Família. Nas OB, as presidências, dão sequência ao trabalho anterior? Ou tem uma rivalidade, assim, um ego sobre isso, uma vaidade sobre isso? Existe vaidade no sistema OAB, isso é natural. Existe vaidade, existe egocentrismo, mas O ser humano, né? é Não tem normal do jeito, ser né? humano. Muitas vezes, às vezes, alguns gestores, não estou aqui citando nomes, nem falando em qual OAB, mas acaba muitas vezes, por terem um pouco de insegurança, acabam deixando um projeto que foi bom de lado para muitas vezes não dar os louros a quem fez anteriormente. O que eu acho isso extremamente desagradável. Eu acho que você pode ponderar, sim, quando o projeto foi bom, vamos continuar. E quando foi ruim, vamos consertar ou tentar melhorar. O importante é você não ser omisso. Acho que a grande questão de um gestor de OAB, assim como um gestor de política partidária, é não ser omisso. Você pode pecar até pelo excesso, mas jamais pela omissão. Verdade. Eu acho que esse hoje é um grande recado que essa atual gestão, na qual eu faço parte, deixa para a advocacia de Campo Grande. Nunca houve omissão. É que todo mundo quer ser inesquecível, né? Todo mundo quer ficar na história, na memória de todo quer mundo. marcar. Aí não quer deixar que o outro que fez o trabalho bom seja, né, enaltecido sequência. e tal. Aí o cara quer, não, o negócio melhorou a partir da minha chegada, né? Sempre assim. Sim, e o sistema OAB... Mas eu sou outra pessoa diferente, né? Sim, sim. É. O sistema OAB ele é um pouco diferente de uma política partidária. Por exemplo, estamos aí diante de uma eleição municipal que se avizinha, para prefeito e vereadores, onde você tem um candidato. Na OAB, cada chapa de subseção e da própria OAB seccional, que é a nossa estadual, as chapas são compostas por diretoria e conselhos. Por exemplo, Campo Grande são 58 candidatos numa chapa, desde o presidente ao conselheiro suplente. Todos somos candidatos. Se um deles tiver uma impugnação, a chapa toda ela é impugnada. Então, como eu digo, você constrói uma chapa, constrói um grupo. E quando você está lá dentro, não é o presidente. O presidente pode ser, de repente, aquele que está lá na ponta da lança, pode ser aquele, de repente, que está mais à disposição, mas existem muitos ali dentro que contribuem para o alcance de uma tentativa de uma boa gestão. Eu posso citar aqui vários exemplos. A própria pandemia, que eu acho que foi um grande marco no sistema OAB, onde nós vimos aí uma dificuldade muito grande de manter nossas estruturas abertas. E quem conhece a OAB sabe que a OAB hoje não é apenas um órgão de classe registrador. Que me perdoe os outros órgãos de classe, mas o nosso é diferenciado. A gente lá tem, por exemplo, estrutura para o advogado trabalhar, atender seus clientes, escritórios compartilhados, temos setor de peticionamento eletrônico, temos eventos gratuitos como mentoria, palestras, sabe, debates, rodas de conversa, onde vão capacitar tudo de forma gratuita. Temos cursos pagos? Alguns, mas eventuais. Temos pós-graduação? Temos pós-graduação. Então, eu acho que a gente precisa também deixar bem claro que a OAB não é apenas um presidente que determina. Existe um grupo. E a pandemia me mostrou muito isso. Foi um aprendizado. Bom. Eu assumi em 19. Foi a pandemia. 19 foi a pandemia, né? 13 de março de 2020, aquela sexta-feira fatídica, onde iniciou a pandemia. E eu me lembro de tudo. Eu passei a pandemia toda brigando para manter a nossa subseção aberta e dar condições de trabalho aos advogados. A gente sabia a necessidade. Foi muito difícil. E naquele momento eu contei com duas comissões importantíssimas, que até hoje eu faço essa referência. A primeira delas foi a comissão de prerrogativas, como citei do Dr. de Causídico, que foi o grande responsável ou irresponsável por eu estar lá como presidente. Ele ficou do meu lado o tempo todo na pandemia, ajudando advogados com processos com fórum fechado, a gente fazia relatórios para a expedição de mandado de pagamentos, alvarás, entramos em bancos fechados, lidando com gerentes, negociando. Foi muito difícil, onde tudo fechado e a gente ia pelo caminho oposto. A gente conseguia, junto a hospitais, e agradeço muito a prefeitura por isso, porque o Hospital Rocha Faria foi muito sensível às demandas da advocacia, onde a gente conseguia, às vezes, lá, um atendimento a um advogado sem plano de saúde, uma internação. Então, a comissão de prerrogativa foi essencial na pandemia, ela nunca parou. E o presidente da comissão, Rodrigo Causídico, foi, assim, um guerreiro. Assim como a nossa ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, onde o Dr. Vitor Augusto, que faz um trabalho ali impecável, é um brilhante diretor da nossa escola.
A gente tinha lá uma série de palestras sem presenciais e quando veio a pandemia, o que nós fizemos? Nós migramos para o virtual. Eu lembro que eu e o Vitor ficamos uma madrugada inteira, ele na casa dele ou na minha, com plataforma de videoconferência, testando, aprendendo. A gente não conhecia nada disso. Hoje a gente tem estúdios, podcasts, temos várias tecnologias. A gente não conhecia isso. E nós aprendemos de uma madrugada para que a semana jurídica da OAB, que ainda é mensal, tradicional, não fosse interrompida. E a ESA trouxe não só das semanas jurídicas virtuais, cursos também online para os advogados, então não parou. Então foram 2 comissões que não pararam na pandemia, tanto a ESA, nossa escola de advocacia, quanto a comissão de prerrogativas, que foi 24 horas no ar mesmo. Como é que o senhor vê o futuro da advocacia? Com tanta tecnologia? Olha, Assusta? Assusta, porque eu me recordo da minha época de faculdade. Quando eu me formei, não havia internet. E eu tinha que buscar uma bibliografia em uma biblioteca nacional no centro do Rio, IHGB, de História, nas faculdades locais. E hoje você vê muita facilidade no acesso à informação, tanto informação doutrinária como de tribunais. E eu vejo hoje muito, e a jovem advocacia não dando muito valor, porque não passaram por isso, é natural. Eu venho de uma época, eu vi a transição do meu pai, da máquina de escrever Olivetti, que é a verdinha, que eu tenho até hoje no escritório de recordação, e a transição para a máquina eletrônica, para um computador, depois com uma internet de escada, uma internet de banda larga, e eu vi essa transição toda. E hoje nós temos o jovem com tudo nas mãos, mas muitas vezes ele não dá o certo valor. Por quê? É natural, porque hoje o jovem se depara com a maior crise, como eu falei anteriormente aqui, da morosidade do Poder Judiciário. Então, por mais que a tecnologia tenha avançado para que nós tivéssemos nas nossas mãos muito fácil a consulta, nós temos aí uma grande crise de velocidade dos tribunais. Então, realmente, eu acho que o grande desafio da jovem advocacia hoje é, após a sua carteira, né, recebendo essa tão merecida carteira, esse mercado de trabalho que não lhe dá, vamos dizer assim, de cara, um emprego. O advogado ele não é empregado. É um autônomo na maioria das vezes. Pouquíssimos são empregados. Constrói um autônomo ali. Exatamente. E é um desafio você manter um escritório, você manter uma estrutura. Por isso que eu repito, a OAB hoje tem esse viés de oferecer espaço, estrutura gratuita ao advogado, que ele marca com o cliente dentro da ordem, no seu escritório, com toda a dignidade possível. Tem câmeras para audiência e videoconferência, tem um cafezinho para o cliente, a sua água. Então é isso que eu digo, a OAB hoje é muito mais assistencial do que tão somente um órgão de classe. O senhor como professor, como é que o senhor vê o aluno hoje? Ele está buscando mais o concurso ou ele realmente quer advogar? Olha, Marcelo, é natural. Eu leciono do 1º ao 10º período. E o 1º período, quando você pergunta aos alunos qual a pretensão deles no curso de Direito, 90% levanta a mão e fala concurso público. É natural. É uma estabilidade. Ele pensa em ter lá um salário, algo assim que ele... Algo previsível. Previsível, com uma expectativa mensal. Mas isso vai mudando durante o curso de Direito. A gente percebe lá que o aluno, ele vai, cada semestre, e eu gosto porque eu tenho essa oportunidade, esse privilégio, eu acompanho do 1º ao 10º período. E aí você percebe o aluno mudando muito, evoluindo. E uma grande parte deles, ao final, diz, eu quero ser advogado. E isso me deixa muito feliz. Consegue ver algum trejeito? Pô, esse cara vai ser advogado. Não, esse cara... Na hora. É mesmo? Sim, impressionante. Primeiro período já sei, esse aqui vai ser advogado. Consegue. Você vê pelo perfil do aluno, da aluna, o modo como ele se porta, sabe? A capacidade que ele tem até de criticar um argumento do professor. Isso cria uma dialética bacana. Acho que é legal isso. O curso de Direito não é um curso de formação, vamos dizer assim, de ciência exata. Me perdoe, não estou criticando. São ciências humanas, onde o raciocínio, o debate, ele é essencial para uma construção de uma argumentação jurídica. Então, eu acho que é muito legal você acompanhar o aluno, mas você vê nitidamente. E a grande maioria vai para a área penal. Isso é fato. Pô. O início da faculdade, os alunos se apaixonam pelo direito penal. Aquela primeira aula de homicídio é a mais aguardada dos alunos. E com o tempo eles vão tendo outros direitos, né? Como trabalho, como previdenciário, agora que é um grande nicho da jovem advocacia. Temos direito tributário, enfim, consumidor, mas realmente o penal é a primeira paixão.
Bom, queria só registrar a presença do Dr. Felipe Carreiro Teixeira, que já se tornou nosso parceiro aqui do podcast Becos e Saídas, está aqui acompanhando aqui com a gente, nosso parceiro. O Felipe, na verdade, é um amigo que eu tenho de longa data. Ele hoje me dá o prazer de fazer parte da UAB de Campo Grande. Mas o Felipe, eu já tenho uma amizade com ele, salvo me engano, há mais de 10 anos que a gente se conhece. Ele é um... De vida política, vamos dizer assim, né? O Felipe sempre foi uma pessoa muito articulada. E ele é um militante do direito, né? Sim, sempre foi. Mesmo antes da faculdade. Ele já tinha essa vocação, que a gente fala muito quando a gente percebe, ó, esse aqui não tem jeito, esse vai para o direito. Não adianta. E o Felipe hoje, assim, é um grande presente que eu tenho como amigo e que hoje faz parte da gestão da OAB, da Comissão de Direito e Processo Penal, juntamente com o Dr. Bruno, e faz um trabalho ali encantador. Professor, eu fui seu aluno, né, durante esses 5 anos. Não vai reclamar de nota hoje. Não, Né? calma. Nem dá mais tempo. Aquele trabalho que Nem o dá senhor mais. deu. Deu 3, a madrugada toda fazendo. E, assim, eu via, né, o senhor ainda é jovem, mas era mais jovem ainda. Eu já fui bem mais Né? jovem, né? E eu via me chamava a atenção a paixão que o senhor tinha pela matéria do direito do trabalho. Isso me chamava muita atenção. E eu não entendi porque eu, particularmente, eu não gostava muito, mas eu ficava admirado pela paixão. E aí o senhor falou que o seu pai não era dessa área de trabalho. De onde que pode ter surgido essa coisa, essa paixão, Então, vamos essa lá. visão do direito do Como eu trabalho? falei, meu pai, além de ser advogado, ele também era empresário. Uhum. E é difícil um empresário no Brasil gostar de direito do trabalho. Porque é um direito que, historicamente, ele vem para a proteção do trabalhador. É natural. Vem de uma linha histórica de escravidão, de direitos e garantias individuais ao trabalhador. Getúlio Vargas foi o criador da CLT, né? Vamos dizer assim, um gestor federal, ditador, que, por um decreto-lei, criou a CLT. Então, chega a ser até um pouco antagônico. Era ditador, mas criou a CLT. Então, a CLT acaba sendo, naturalmente, pelo seu contexto normativo, uma série de proteções ao trabalhador, para tentar um equilíbrio. Então, meu pai, como empresário, não vai gostar nunca de direito do trabalho. Isso é natural. Mas eu, dentro de uma empresa que eu trabalhei com ele, porque quando eu estudava direito, eu trabalhava na empresa dele, gerenciando junto com meu irmão. E assim, ali eu aprendi tudo. Ali eu aprendi o que era relação de emprego, contrato de experiência, um controle de frequência, hora extra, remuneração, o que é salário. Ou seja, aquilo foi uma escola de vida. E muito mais do que isso, o relacionamento tanto com pessoas, sejam empregados ou até consumidores, e as questões tributárias. Então, quando eu entrei na faculdade, eu posso te afirmar que a disciplina de direito do trabalho foi muito fácil para que eu pudesse desenvolver a minha paixão, porque eu já tinha contato. Mas, claro, uma questão de vocação. Mas você insistir no que você não gosta. Temos um perfil. Hoje eu estou um pouco indo para, vamos dizer assim, não é que eu esteja saindo de trabalho, mas eu tenho novas paixões. Uma hoje é o direito esportivo, que é uma disciplina recente. Por isso que hoje eu faço parte de tribunais desportivos, que realmente é um direito diferenciado. E é o mesmo indo agora para o direito do esporte desportivo, ele é o mesmo, tem alguma relação com o do futebol de campo? Sim. É a mesma coisa? Sim, exatamente. Nós temos aí a nova Lei Geral do Esporte, que foi promulgada ano passado, né? Que alterou vários pontos da Lei Pelé. Temos a outrora antiga Lei Zico. Então, o direito esportivo hoje, ele é muito mais do que um direito tão somente que fala sobre regras de campeonatos de futebol. Ele fala sobre racismo, ele fala sobre questão de homofobia. Contratos de jogador também, né? E aí tem a parte trabalhista, exatamente, que tem os contratos especiais dos atletas, não só de futebol, esportivos, por exemplo. Aí entra direito civil, entra direito do trabalho. Tem imagem do jogador, eu acho. Sim, o contrato de imagem é um contrato que chama de contrato de uso de exploração de imagem. E hoje, a nova Lei Geral do Esporte permite que o atleta receba até 50% dos seus valores que não sejam através do Fundo de Garantia, da CLT. Receba no contrato civil. Então, existe um nicho de trabalho aí para uma parte da advocacia que ainda não conhece. Mas é um direito esportivo que ele reúne direito do trabalho, direito civil, direito penal, que as punições desportivas são muito vinculadas ao Código Penal. Temos aí o caso de esquema de apostas, né? Que volta e meia vem algum escândalo. E essas denúncias são apuradas na esfera desportiva também, onde é a justiça
que aplica a maior punição ao atleta ou à entidade do esporte, que é a punição de banimento. Muitas vezes o Código Penal ele pode punir ali o apenado por uma questão envolvendo prática criminosa no desporto. Mas a maior punição é desportiva. Porque pode chegar ao banimento, ou seja, você está ali alijando aquele atleta de exercer... O caso da moda agora é o do Lucas Paquetá, né? Sim, a Lucas Paquetá hoje ele está respondendo um processo, né, por supostos, né, supostas apostas em detrimento de cartão amarelo, uma falta específica. É ligado a um site desses aí. Essa questão dos bets, né? Eu faço aqui até menção ao presidente do TJD do futsal, doutor Dário Correia, meu grande irmão, doutor Renata Mansur, que é vice do futsal e preside o Tribunal de Futebol de Campo. E a gente conversa muito, eles dois são minhas grandes referências no desporto aqui no Rio de Janeiro. E essa questão da aposta, de regulamentar, é muito controversa. Porque eu sei que hoje, 90, salvo me engano, só o Cuiabá, da Série A do Brasileirão, não tem nenhum patrocínio de uma empresa bet. É o único. Porque ele é patrocinado pelo agronegócio. Salvo me engano, só ele não tem. Então, os bets nesses sites de aposta acabam sendo fomentadores e fontes de custeio de clubes. Mas a gente precisa entender também que o esporte é paixão. E a partir do momento que você tem lá supostas práticas envolvendo escândalos, esquemas de aposta, eu acho que você precisa repensar. E eu tenho uma opinião um pouco formada. Eu não sou contra apostas, mas eu acho que algumas apostas têm que ser mais criteriosas. Por exemplo, como é que você permite no site aposta que permita um atleta de ter uma suposta manipulação? Exemplo, primeiro escanteio para o clube. Um atleta individualmente pode chutar uma bola para o escanteio. Quando você fala o resultado, você precisa comprometer um time inteiro. É mais difícil. Então, essas apostas, primeiro cartão amarelo, Individual, eu acho que elas deveriam ser repensadas. Mas a gente sabe que existe um fator econômico envolvido nisso. Não dá para você fechar os olhos para a necessidade de investidores. Mas é o que eu falei, o esporte é paixão. Se você tem uma paixão, que é o resultado, seja positivo ou negativo, que possa ser de alguma forma ali iludido por uma prática ilegal, eu acho que você afasta o próprio público. Então a gente tem que repensar muito essa questão. Por isso que eu cito sempre a Renata Mansur e o Dário Correia. Mas eu acho que agora o negócio ganhou muito corpo. Vai colocar a mão. Sim, mas não é a primeira vez. Eu, particularmente, também eu participei há 2 anos atrás de um processo no TJD do futsal muito, sabe, traumático. De um esquema envolvendo aqui clubes de futsal, criação de clubes, e visivelmente criaram um clube, que eu não posso estar nome aqui, uma questão de sigilo, mas para favorecer apostadores. E foi muito triste. A gente viu professores de educação física, técnicos, atletas sendo punidos. E visivelmente isso vai o quê? Vai contra a credibilidade do desporto. E o esse direito esportivo, ele atinge a todo mundo relacionado ao esporte, como por exemplo, arbitragem, torcida. Sim, sim. Por exemplo, os julgamentos que a gente recebe no TJD, a maioria dos julgamentos são árbitros que não faz o relatório, não assuma, torcida com grito homofóbico, invasão de campo, ofensa. Muitas vezes a própria administração do evento, o clube mandante tem a responsabilidade da ambulância, da segurança. São esses detalhes que vão parar no TJD. Não são os atletas. Não é só os atletas especificamente. Não, a arbitragem, as entidades que fazem os parte. dirigentes, todos eles, perfeito. O próprio caso do John Texton, do Botafogo, né? Onde ele supostamente aí alegando algumas falhas, né, na arbitragem favoráveis ao Palmeiras, ele mesmo foi suspenso de forma preventiva pelo STJD. Porque é uma aplicação desportiva, sem nenhum prejuízo das combinações penais e cíveis. Até porque a justiça desportiva é uma justiça privada. Ela não pertence ao poder público. Cada federação pode possuir sua própria justiça desportiva. Então, a federação que é responsável por subsidiar essa justiça. E tem uma coisa boa, eu falei agora há pouco sobre falta de celeridade. A justiça desportiva é a mais séria no Brasil. Todos os processos têm o prazo limite de 60 dias para acabar, com todos os recursos. Sendo privada, mas... E são formados por advogados. Indicações de federações, de sindicatos de árbitros, pela OAB.
O senhor falou de uma coisa que é importante. Eu lembro que na época das eleições, voltando ao direito trabalhista, né, eleições de 2018 para presidente, tinha vários temas que foram questionados para o novo modelo de país, novo modelo de Brasil. E se falava assim muito assim, eu ouvia assim muito em bate-papo, né? Ah, pra que justiça do trabalho? Não sei se você... Pô, pra que justiça do trabalho se a gente já tem justiça? O pessoal faz muita analogia com os Estados Unidos. Se nos Estados Unidos uma só funciona e faz tudo, pra que isso? A gente é mais encargo pro trabalhador, pro cidadão. Eu acho que ficou ali um ódio ligado assim a algumas especificações do ramo do direito. Pro cidadão, naquela época, bastava só uma justiça e o resto se virava. Como funciona nos Estados Unidos, né? Sim. Como é que o senhor vê assim, quando na época assim, o pessoal pegou a política para poder afrontar um tópico da justiça, não dando valor mais à justiça do trabalho? Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma justiça especializada trabalhista. Você tocou num ponto muito importante, que nos Estados Unidos, as relações de trabalho, elas são reguladas por uma legislação comum civil. E a corte, vamos dizer assim, comum, é que aprecia e julga os casos envolvendo relações de trabalho. Aqui no Brasil, nós temos uma justiça federal especializada em direito do trabalho. Mas por quê? Uma questão de cultura. Porque a cultura do Brasil, vamos fazer reviver aqui uma história. O Brasil foi colonizado por exploração. Os Estados Unidos foram colonizados por povoamento. Então nós tivemos nos Estados Unidos os ingleses o quê? Na tentativa de povoar os melhores intelectuais, trabalhadores para evoluir na sociedade. Aqui no Brasil, nós começamos o quê? A utilizar a mão de obra escrava, do indígena, imigrantes, muitas vezes ilegais. Então foi uma cultura de exploração. Então, praticamente a gente pode afirmar que a cultura do trabalho no Brasil foi de exploração da mão de obra. E nos Estados Unidos não existe vínculo empregatício, mas lá o trabalhador, ele tanto assume o risco do empreendimento com o seu empregador, mas também ele recebe os lucros junto com o seu empregador. Aqui é diferente. Aqui a maioria da população que faz parte daquela gama de trabalhadores com carteira assinada, eles recebem salário fixo. Pode ser até variável, mas não tem essa condição de crescer junto com o empregador. Então, são culturas distintas. A mentalidade é de exploração mesmo. Exatamente. Então, quando você fala extinção da justiça do trabalho aqui no Brasil, eu acho que é um retrocesso. Não, mas tinha-se muito na época das eleições. Ainda tem. Hoje, por exemplo, nós temos um grande debate envolvendo o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, que é o caso do motorista de aplicativo. Onde a competência para apreciar essa demanda, que já se tornou em todo o cenário nacional uma demanda necessária, seria o TST. E o STF está avocando para si a competência, quando não deveria. Eu entendo que a instância máxima trabalhista deve ser o TST. E já é essa briga. Então, quando você percebe o STF avocando para si uma competência que deve ser o TST, já é um sinal, e no meu ponto de vista ruim, de que a justiça do trabalho está sendo o quê? Está sendo desprestigiada pelo nosso guardião máximo da Constituição. Daqui a pouco volta aquele discurso. Exatamente. Giovanni, vai lá, faz um comercialzinho aí. Desculpa, já tem meia hora já, o diretor? Já foi? Show de bola. Bom, é isso aí, gente. A gente vai conversando. Quando o assunto é bom, né? A conversa vai se estendendo. Bom, esse é o podcast Becos e Saídas. Comigo, Giovanni Janeiro, Marcelo Barbosa. Hoje nós temos a presença do doutor Rodrigo Plaza, falando sobre direito trabalhista, direito desportivo, que está começando a surgir aí, né, no Brasil. E agora a gente vai fazer aquela pausazinha pro jabá. E para ele dar um recado, quem quiser dar um recado, Marcelo, ele, a gente fica à vontade para dar aquele recado. Começando o nosso jabá, como sempre, com os descartáveis de Palmares, onde você encontra produtos para o seu evento, para sua festa, para o casamento, festa de final de ano, enfim. Marcelo, fala melhor aí para mim. Vou passar o endereço, que promoção é só indo lá. Rua Sargento Andira, número 1000, Palmares. Próxima Rua HE. É isso aí. Lá. Principalmente amanhã, dia de sábado. Promoção sempre que você chega lá, você vai encontrar promoções, tá? Promoção. Tira esse S aí, pô. Também temos aqui a LC Import. Para você que quer comprar, que você quer consertar
o seu celular, o seu iPhone, o seu smartphone, comprar sua capa para celular. Temos lá no Conjunto Campinho, na rua Frei Timóteo, sem número, tá? A LC Import. Só você chegar lá, procurar o Lucas, que vai com certeza ser muito bem tratado. Ainda temos ali, inclusive próximo da LC Import, temos a Drogaria Moraes Cunha, com medicamentos e remédios a preços populares para você que está precisando. Logo depois, tem a rua Frei Timóteo, logo depois tem, em frente ao Baliza Branca, lá no Conjunto Campinho, em Campo Grande, tem a Drogaria Moraes Cunha para você. E temos ainda o Aqua Show, que é o nosso parceiro. E tem novidade no Aqua Show, mais pra frente a gente vai poder contar pra vocês. O Aqua Show, que é o melhor e maior espaço de entretenimento e lazer. Conhece o Aqua Show, doutor? Não. Não, né? Estrada do Campinho, lá embaixo, chegando na Avenida Brasil, tem um espaço super bacana para levar a família, com piscina, espaço kids. Para quem gosta de tomar um biricutico, também tem um barzinho lá maneiro, que vende uns drinks legal. Muito bom espaço lá na Estrada do Campinho, em frente ao Conjunto Campinho, em Campo Grande. Por último, do nosso jabá aqui, eu tenho para falar para vocês o seguinte, gente. O novo espaço de comédia que surgiu no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no New York City Center, que é o novo Retrô Rio Comedy, que é o espaço do nosso amigo Paulinho Serra, nosso parceiro que esteve aqui com a gente e criou esse espaço pela necessidade das pessoas irem a locais de humor, de stand-up. E ele criou esse espaço lá no New York City Center, que fica embaixo da Estátua da Liberdade, lá no... Barra Shop. Do lado do Barra Shop, ali pertinho, para você curtir e levar sua família no happy hour, né? O pessoal que sai do serviço e tal, aquela resenha, vai curtir um espetáculo de humor lá com o Paulinho Serra e toda a equipe dele. Valeu, gente? É isso aí. Bom, professor, tem algum recado para passar, para mandar um alô para alguém? Suas redes sociais, fala aí, tem alguma... Vamos dar valor a quem nos ajuda, né? Isso aí. Registrar também que, assim, como eu falei desde o início, a gente está presente da UAB nesse momento, mas tem toda uma estrutura, pessoas ali. Queria também agradecer muito a nossa querida diretora tesoureira da UAB de Campo Grande, doutora Zilda Lisboa, que eu não canso de falar, nosso grande alicerce da subseção, nossa advogada mais experiente. A Diego chama ela de velha, mas não chama de velha, porque realmente é muito experiente. Ela já tem mais de 35 anos de advocacia e é a nossa mãezona lá, que puxa a nossa orelha quando precisa e nos dá com a experiência necessária nos momentos difíceis da nossa subseção. Aliás, mandar um alô pra doutora Ieda Aguiar, que estava lá no dia. Então fala o seu. Doutora Ieda Aguiar, nossa presidente da Comissão AB Mulher. Lembrando que a nossa casa tem uma pauta muito importante na luta pelas conquistas das mulheres, não só advogadas, mas as mulheres no espaço de poder. Sabe como é importante ter mulheres não disputando o espaço com o homem, mas caminhando junto com os homens. A doutora Ieda, nossa grande líder hoje, a AB Mulher, faz um trabalho lá brilhante. Em conjunto, a doutora Zilda, elas duas lá são nossas mulheres hoje que fazem parte, vamos dizer, da gestão da casa, estão diretamente ligadas ao sucesso de muitos eventos. Realmente eu tenho muito a agradecer essas duas mulheres que me fazem aprender muito. Nós como homens, né? Acho que a gente precisa muitas das vezes escutar mulheres. Lógico. Porque é muito fácil falar, o homem ele vai apoiar a mulher. Não. A gente não sabe o que elas passam. A gente precisa viver junto com elas para entender como é importante não diferenciar de maneira nenhuma gênero. Nossa casa, por exemplo, lá da UAB, nós tínhamos um nome do lado de fora. Era a Casa do Advogado. E eu estava ali há já mais de 12 anos. E não me incomodava. E um dia eu entrei pela subseção e falei, caramba, Casa do Advogado. Por que no gênero masculino? E aí sugeri às diretoras que nós mudássemos para a Casa da Advocacia. E foi aceito e mudamos. Pagamos todas as letras novamente, fizemos uma reforma e até me criticaram por isso. Porque me perguntaram se eu ia falar todos a partir dali. Eita, cara. Eu falei, olha, vocês me desculpem. Isso em rede social. Acontece. Rede social, hoje, as pessoas no anonimato atacam sem nenhuma piedade e são covardes. E eu respondi, olha, eu fui alfabetizado e a língua portuguesa eu respeito. Agora, a advocacia, eu me refiro à profissão. E quando eu me refiro à profissão, eu me refiro a qualquer gênero. Qualquer orientação sexual. Então vai ficar a Casa da Advocacia sim, porque isso é uma homenagem, não às mulheres,
mas a todos os gêneros, sem nenhuma conotação aqui para fins de política. É uma questão de justiça. Mas era algo que não me incomodava. Quando você passa a conviver com mulheres que te fazem enxergar o quanto nós homens nunca passamos, a gente evolui como ser humano. E esse foi o caso. É o famoso olhar feminino, né? Claro. Não tem jeito. Foi, Fala, Marcelo. Foi até bom o senhor tocou na parte... Não vai demandar nenhum aluno, não? Vai direto? Não, vamos direto. Já emendou o assunto, vamos mudar que você não foge. Tá falando da parte feminina aqui, o senhor na parte trabalhista, como lidar com assédio, assim? Quem mais sofre assédio ainda, eu acredito que sejam as mulheres ainda, né? Sim. Como é que é a procura por um profissional? Inclusive, nós vamos ter agora em breve, salvo me engano, semana que vem, lá na UAB, dia 16 agora de julho, um evento sobre assédio no ambiente de trabalho. E é uma conjunção de 3 comissões: a Comissão de Direito Penal, Felipe do Bruno, a Comissão OAB Mulher, doutor Ieda, e a Comissão de Direito e Processo de Trabalho, doutor Pierre. Então, reunimos 3 comissões: trabalhista, a penal e a da OAB Mulher, para tratar sobre esse tema específico. E, infelizmente, ainda é um tema recorrente. Por mais que estejamos no século XXI, onde temos aí várias medidas assim, judiciais, várias legislações protetivas à mulher, a gente ainda passa por situações assim, inacreditáveis, onde temos aí a facilidade de uma gravação de áudio, de vídeo, e temos ainda assim, no ambiente de trabalho, infelizmente, muita perseguição, seja no aspecto moral ou sexual, contra as mulheres que são as maiores vítimas. Mas a mulher ainda tem uma dificuldade ainda de encontrar esse serviço. Ou ela se sente constrangida. Primeiro ela vai à delegacia, muitas das vezes, né? Para depois procurar um advogado. Sim, sim. E isso é um grande fator também que a gente precisa ponderar aqui. As mulheres sempre foram muito maltratadas quando elas admitiam um fato pertinente a essa temática de assédio moral sexual. A própria sociedade, muitas vezes, ela imputava à mulher a própria culpa por algo que ela sofreu. E a gente tem hoje mecanismos como, por exemplo, uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Nós temos, por exemplo, na própria UAB de Campo Grande, temos um espaço acolhimento. Nós criamos lá dentro uma sala destinada a quê? A receber mulheres vítimas de violência. Isso na OAB Campo... Dentro da OAB de Campo Grande. tá. Tem uma A sala rosa, não é isso? Isso, a doutora Perfeito. tinha comentado. Foi idealizado na época, na gestão da OAB Mulher, a doutora Lília Holanda, que é a nossa diretora também, secretária-geral, junto à doutora Zilda, idealizaram essa sala, e nós temos até hoje, todas as sextas-feiras, psicólogas, psicopedagogas, profissionais do direito para orientação e acolhimento dessas mulheres, dando um direcionamento. E aí, em parceria com a DEAN, aqui de Campo Grande, a delegada Cristiane, é uma gentileza em pessoa. Temos também até um acesso, até convênios com o Instituto Fênix, a Fernanda Mendonça, a grande parceira nossa também. Vamos ter um evento agora no sábado, e a própria OAB Mulher vai levar lá advogados para ajudar na orientação jurídica. Eu acho que é um trabalho assim, que transcende a OAB. É muito mais um trabalho social, onde você dá amparo, não advogado apenas. Desculpa a minha ignorância. É pago ou é... Totalmente gratuito. Ah, tá. Totalmente. Faz o agendamento e de maneira muito sigilosa, os dados são todos sigilosos. Somente mulheres fazem atendimento, até por uma questão teológica, não tem como colocar um homem para atender uma mulher. Realmente é um trabalho muito bonito. Pô, interessante. Professor, uma pergunta de leigo aí. A OAB, ela funciona para o advogado como um sindicato, uma espécie de sindicato? Não, não é um sindicato. Existe essa confusão. Existe o sindicato dos advogados do Estado de Janeiro, o SAERJ, que não tem nada a ver com a OAB. A OAB é um órgão de classe. Mas, naturalmente, como a natureza sindical ela vem de representatividade, a natureza da OAB também representa a advocacia. Só que o sindicato representa para questões pontuais, como questões de salário, jornada de trabalho, direitos, deveres. E a OAB, ela é regida, o que eu falo muito, nessa Carta Magna, que é o Estatuto da Advocacia. É a Lei 8.906, de 4 de julho de 94, onde estão nossas garantias, nossas prerrogativas. Então, não se confunde com o sindicato, mas eu sei que é uma pergunta que muitos têm essa dúvida. Nada tem a ver. Nada tem a ver com o sindicato. Pelo contrário, existem sindicato e OAB. E que tem um diálogo muito bom entre eles. Ah, tem o sindicato dos advogados? Tem, o SAERJ tem. E o diálogo é muito bom com a OAB. Interessante. As pessoas têm essa curiosidade mesmo. Eu estou perguntando porque uma pessoa me pediu para me perguntar isso, eu lembrei agora e perguntei. Doutor, uma curiosidade. A OAB na última eleição, acho que foi para governador, se não me engano.
Acho que o prefeito Eduardo Paes parou ao lado do, então, à época, presidente da OAB. Como é que é o nome dele, Giovanni? Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz. OAB Nacional. Isso. Isso, é. Então, aí a população começou a ver a OAB muito estreitada na política. Como é que vem sendo esse hoje em dia? A OAB se mantém ali bem coladinha, bem afastada, ou a OAB é um corpo político também? A OAB, na verdade, ela deve ser apartidária. No caso em questão, você citou aí, Felipe Santa Cruz. Ele foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. E Isso. confesso que foi um dos grandes motivadores para que eu entrasse no sistema da OAB. Eu tenho uma relação de muito carinho pelo Felipe. Ele me ajudou muito. Ele é um político dentro da ordem, assim, muito articulado, muito inteligente, e é o cara que realmente você se inspira. Mas é natural que a OAB, em vários momentos, ainda mais quando ele foi ao órgão máximo da OAB, que é a OAB Federal, Conselho Federal da OAB, ele teve que tomar algumas posturas que eram de acordo com a Constituição, mas que para uma parte da população se tornou partidária. Claro que existe A a bola população dividida. enxergou assim, né? Existe a bola dividida. Não tem como você se esquivar disso. E muitos advogados também não conseguiram compreender. Também. Como muitos advogados também queriam o contrário. Queriam que a OAB tomasse uma posição mais ligada à direita, não à esquerda. O que a gente, como gestor de ordem, deve fazer é jamais declarar um apoio ao lado A ou ao lado B. O nosso lado sempre será o quê? A nossa Constituição Federal e o nosso Estatuto. É assim que eu levo a minha gestão, é assim que eu idealizo a OAB. Por mais que nós sejamos voz da sociedade, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque às vezes algo que a gente esteja fazendo, até favorável à advocacia, pode parecer em algum momento partidarizado. E temos hoje um Brasil, infelizmente, muito polarizado. Ou você hoje faz a RMI ou faz o L. Isso é muito ruim. E não tem mais diálogo. Eu acho que hoje essa questão da extrema direita e extrema esquerda, ela acaba corrompendo um pouco aquela legitimidade de um Estado democrático de direito. Eu acho que a gente precisa dialogar mais. Eu lembro de uma época onde você tinha direita e esquerda, mas tinha o centro. E você tinha Tinha um debate, né? debate. Hoje Hoje já não não existe debate. Hoje você vê a polarização de que se um achar que essa garrafa é preta, outro fala que é branca. Hoje é ofensa. E se mudar o entendimento, eles mudam ao mesmo tempo. Não há um diálogo de conjuntura. E isso é muito ruim para o Brasil. E a OAB, como qualquer órgão, nós temos advogados que são mais afeitos a Acho que direitos é que faz normal. parte. Mas o que você não pode fazer é, no mandato que você ocupa, você partidarizar. Isso aí é algo que eu falo assim por mim. Eu saio do OAB de Campo Grande no final do ano com a certeza. Eu nunca levantei uma bandeira ali. Pelo contrário. Seja quem for o político, a gente recebe ali vereadores, deputados, não tem problema. O prefeito Eduardo Paes várias vezes esteve aqui em Campo Grande. E o que for a favor da advocacia tem o nosso apoio. O que não for, a gente vai realmente buscar. Escuta, Claro, mas vamos criticar. Isso aí. Acho que esse é o papel da OAB. É porque às vezes as pessoas se utilizam, né, do posto, vamos dizer assim, né? Para E é natural levantar a bandeira. É natural que você, estando em cargo de gestão da OAB, você seja visto como um provável candidato a algo partidário. Eu já sofri muito isso. Há pouco tempo aí, várias pessoas perguntavam se vereador. Eu falei, o que tem vereador comigo? Política de OAB não se confunde com política partidária. A minha política é de vocação para a ordem, para a advocacia, para o ambiente acadêmico. Então, vereador, deputado, isso não é a minha vocação, mas muitos confundem. A gente acaba passando constrangimentos, acaba arrumando inimigo que a gente nem sabe que tem. Verdade. Tem algo que o senhor ainda queira materializar ainda aqui na presidência da OAB Campo Grande? Olha, Ou o tempo é curto? eu posso ser bem sincero. Muitas das coisas que eu tentei aqui eu consegui conquistar. Mas uma coisa realmente me deixa muito ainda assim frustrado. Eu não consegui nesse período dar uma acessibilidade total à nossa casa. Por uma questão muito óbvia, a questão financeira, a pandemia atrapalhou muito. A gente tem uma casa, nosso auditório no segundo andar, e falta um elevador. Para uma acessibilidade de portadores de deficiência. Isso é algo que eu levo comigo como frustração. Mas que eu espero, nas próximas gestões que vierem, eu mesmo, onde eu estiver, eu vou ajudar para que isso seja concretizado. No mais, a questão de renovação da nossa gestão, os cursos, né, pela ESA, como eu falei, a prerrogativa funciona muito bem, nossa comissão de ética, que é uma comissão que ninguém sabe, porque é uma comissão sigilosa, trabalha muito bem, com muita imparcialidade. As comissões temáticas, sabe, fazem um trabalho muito bacana.
própria OAB Mulher, a Comissão de Direito e Processo Penal, Direito de Trabalho. Temos a nossa diretora, a Zilda Lisboa, que faz um trabalho social lindo. A gente, a cada 2 semanas, realiza entrega de alimentos, kits de higiene, água, frutas, a pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua. Sexta-feira agora nós teremos uma. Então, assim, é um trabalho social, sem um centavo da subseção. Tudo através de doações de advogados, empresas. Então, a gente tem, assim, muito orgulho da maioria do que ficou ali. Acho que o grande legado que o senhor vai deixar lá na OAB, lá na sessão, na 29ª, né? Isso. É esse pensamento renovador, né? Esse pensamento de, reoxigenar, né? Não ficar com aquela coisa fechada, essa abertura, né, que o senhor mencionou no início, né? De trazer essas pessoas com pensamentos novos, né? E não ficar só aquela coisa fechada, aquela coisa de clubinho, né? Sim, Aquela coisa de, não, é a gente aqui, é o Clube do Bolinha. Isso é um grande legado, o senhor quebrou essa barreira, eu acho que é importante. Vai fazer muito bem para os advogados, né? Sim, sim. Da região de Campo Grande aí. É saudável a renovação. É. E os avanços, como por exemplo, o doutor Felipe Caio mencionou aqui, a doutora Eda também, sobre esse espaço que vocês conseguiram estender até a delegacia de Campo Grande. Pô, isso é bacana pra caramba. Olha, foi realmente uma das conquistas que eu mais tenho orgulho nesses 5 anos e meio. Porque hoje nós temos aqui, dentro da 35ª Delegacia Policial de Campo Grande, um espaço exclusivo da advocacia, com 25 metros quadrados, onde o advogado ele pode, dentro de uma delegacia, ter lá computadores, ter um sofá para descansar, um ar-condicionado, uma internet, um cafezinho, uma água. Temos um funcionário lá que fica à disposição para auxiliar, xerox, scanner. Isso é muita dignidade ao advogado. Isso. E não tem uma estrutura dessa em nenhuma delegacia do estado do Rio de Janeiro. Somente na... Temos sala, sim, em Volta Redonda, que é muito boa, temos em Niterói, mas me perdoem, a de Campo Grande não há comparação. Realmente, o próprio delegado do Maranhão, que eu faço sempre essa ressalva, é um gestor de delegacia diferenciado. Tanto que a nossa sala da OAB é 3 vezes maior que o gabinete dele. Caramba! Então você vê como que nós temos um delegado sensível à advocacia. Isso é muito importante. É uma política muito bacana que você constrói com uma delegacia policial, que normalmente é um ambiente de conflito. E eu posso afirmar aqui, a Delegacia de Campo Grande hoje é uma grande parceira da OAB de Campo Grande. Tenho muito a agradecer a toda aquela gestão, aos delegados adjuntos, aos inspetores. A gente está tratado ali com muito respeito. E é uma sensibilidade muito grande da parte do senhor, né? Já que é do ramo do trabalho, poderia de repente não se envolver, né? Falar... Pois é, né? Giovanni. Mas por incrível que pareça, Giovanni, espírito as minhas maiores lutas dentro da OAB não foram onde eu advogo. Interessante, né? E nunca, vamos dizer assim, puxei a sardinha para o meu lado. Nunca, né? pelo contrário. A gente tem que entender quais são as principais necessidades. E sabemos que a advocacia criminal é a que mais sofre. Seja questão de atendimento, como aconteceu, não agora, em delegacia de madrugada, muitas vezes o advogado impedido de ter acesso ao cliente preso. Sabemos aí em fóruns, muitas vezes a dificuldade de despachar diretamente com o juiz, de ser recebido pelo servidor. Então a gente sabe que o advogado criminalista, ele realmente sofre mais. Semana passada eu estive lá em Bangu, com a presidente Natália da OAB de Bangu, nossa também vice-presidente estadual, doutora Teresa Basílio, para verificar os presídios, né? Lá no Complexo de Elicinó, os parlatórios onde os advogados atendem. E, sabe, a Natália é muito comprometida lá em Bangu, exigindo lá um espaço mais adequado, mais digno para a advocacia dentro dos presídios. Então, realmente é difícil. Sabe? Mas teve avanço lá. Muito. Porque hoje o advogado ele tem aquela van. Tem a van, tem aquele Não é mais espaçozinho van lá. agora, melhor do que a van. Hoje a OAB Bangu tem lá uma SPIN. Confortável demais, 0 quilômetro, que leva o advogado da portaria a cada presídio. Tem uma sala, um container lá, que vai ser reformado agora. Natália está lá, inclusive foi um dos motivos dela ter estado lá, para reformar e melhorar as condições do advogado naquele container, com sala para atendimento, com computadores, banheiro, cafezinho. E na próxima... Chuva, o cara chega molhado. Andar naquele sol, pô. Isso, né? doutor. 10, 15 anos atrás. A gente fala assim porque a OAB Bangu e o OAB Campo Grande são muito parceiras. Isso é desde 2018. A gente já faz campanha juntos, grupos políticos juntos. E a presidente Natália e sua diretoria são, assim,
espetaculares. Somos muito amigos, não só pessoalmente, mas institucionalmente, sem ego, sem vaidade. Então, a gente tem essa parceria muito bacana com o Bangu. Até porque os advogados daqui também militam lá e vice-versa. Peço até desculpa. É mais aparência, né? O advogado tem que estar bem trajado como o senhor tá. Né? Sem preconceito, né? Às vezes, na época assim de chuva, o advogado chegava lá na porta do presídio lá, o cara todo molhado, cara. Sim. Barro no sapato. Aí a gente já falava, ih, rapaz, isso aí vai dar ruim. Aí eu falava até pro preso, esquece. Marcelo, você tocou num ponto que cabe até um programa à parte. Por quê? A advocacia vive de imagem. Não adianta você mensurar que o advogado ele pode passar como simples, como humilde, no que tange a vestuário, a entonação de falar, a aparência. Isso faz parte da profissão. Que o cartão de visita do advogado é uma roupa bem alinhada, não estou falando se é caro ou barato. Não, sim. Esses são os cuidados básicos, as mulheres, os homens, e a gente percebe que alguns advogados não têm muita, vamos dizer assim, vaidade. E isso compromete até o valor dos honorários. Porque a sociedade enxerga a advocacia como uma profissão nobre. E sabemos que a maioria passa por dificuldades, como todo o país. E o cliente, muitas vezes, ele percebe o carro que você anda, a caneta que você escreve, o seu vestimento, seu corte de cabelo, se a barba está feita ou não, sabe? Pesa. Não tem jeito. No final, não adianta você falar... Eu também não concordo com o cliente enxergar você dessa forma. Ele tem que enxergar você pela sua capacidade técnica, pelo seu comprometimento com o trabalho. Mas o primeiro cartão de visita é a sua aparência. Então, a gente, enquanto advogado, a gente precisa se preocupar também muito com isso. Porque o nosso cartão de visita é a nossa... Até porque já foi criado, né, essa tradição do advogado, ele está sempre bem vestido, bem falar bem, né, chegar bem, saber se apresentar e tal. Então, quer dizer, a gente já tem isso incutido na nossa mente, que é assim. Então, o cara que chega diferente disso, já fala, pô, esse advogado é estranho. Então, o que você espera de um advogado? Uma postura com bastante educação, uma eloquência no seu discurso, na sua oratória, no seu vestimento. Mínimo de gíria possível. Mínimo possível. Então, realmente, aqueles que não entendem isso, ou acham que não, isso é besteira, não concordo quando o cliente te aponta assim, mas é a realidade. Acaba a gente é visto, a gente é taxado como aquilo que a gente mostra, que apresenta. A gente vive de imagem. Preconceito, né? É um preconceito. É um preconceito mesmo. Não, acaba sendo, né? Mas só que é uma coisa que a gente foi criando dentro da nossa cabeça, que é o advogado tem que, né, ter aquela linha e tal. Não sei uma coisa engraçada, Giovanni. É muito comum, às vezes, no final de semana, eu vou ao shopping. Às vezes você vai ao shopping rápido. Há pouco tempo eu estava com minha filha no shopping, eu saí de casa rápido, eu fui de chinelo, bermuda e camiseta. E passei por 3 alunos da faculdade que não me cumprimentaram. É mesmo? E não me conheceram. E eu mexi com eles. Eles disseram, professor, o senhor usa roupa normal também? Eu falei, você acha que eu vim no shopping de terno e gravata? Porque a gente acaba, às vezes, dando aula 24 assim, né? horas, assim. Então, as pessoas já identificam você com aquela roupa formal. E aí, quando você desconstrói, a gente vê de chinelo, bermuda e camiseta, eles se assustam. Mas também percebe o seu lado humanizado. Que é muito importante. Não, porque isso aí que eu ia falar. É muito importante ver também como é um ser humano, pô, né? Exatamente, Giovanni. Ao mesmo tempo que você tem que mostrar toda uma formalidade no seu vestuário, na sua educação, tem momentos que você precisa mostrar que você também é uma pessoa comum. Que você é uma tem problemas, comum, tem dores, né? Exatamente, que você anda de chinelo, que você vai no barzinho da esquina, que você toma sua cerveja. Toma uma cerveja. Nós temos o grupo do futebol de Campo Grande, que é o grupo mais divertido. A gente tem futebol aos sábados aqui no Centro Esportivo Mestre da Silva, né? O nosso diretor Thiago lá, um grande amigo, advogado também. A gente faz futebol da OAB e é muito engraçado que os advogados, quando recém entram nesse grupo de futebol, eles imaginam a minha pessoa como o cara mais educado, mais quietinho, e percebem que no grupo de futebol do WhatsApp, eu sou o que mais brinca, que fala besteira. Aí chega o dia do futebol, vai até de 8 da manhã, umas 10h30, acabou, vamos já para a chamada resenha, né? É churrasquinho, é mocotó, é cerveja. Eles ficam, assim, eles se sentem em casa. Porque eles percebem que a OAB não é aquela cortina de fumaça onde mostra pessoas, mas pelo contrário, somos todos iguais. Isso é muito legal porque você acaba humanizando a tua pessoa como ser humano. Muito bacana. E principalmente, né, professor, quando fala do Flamengo, né? Bom, entendedores entenderão, né? Segue o líder, né? Professor, quase findando um bate-papo aí. Se você visse um jovem hoje, o que você faria para ele
por que ele fazer direito, por que ele ser advogado, por que vale a pena? Olha, a advocacia, eu confesso que eu vejo a profissão mais nobre da sociedade. Além de sermos a única profissão que está escrita na Constituição, lá no artigo 133, está lá. A advocacia é indispensável à administração da justiça. É uma profissão onde você está ali para terceiros. E você, muitas das vezes, é visto como o super-herói. Você é responsável pela liberdade de uma pessoa, pela segurança, pela saúde, pelo patrimônio, às vezes até pelo amor. Eu acho que é uma função onde as pessoas ainda depositam muita esperança. Porque você acaba sendo esse ato entre a sociedade e a justiça. Então, nós somos ferramentas para que uma sociedade possa, caso ela tenha um direito de ser vilipendiado, ela tenha acesso ao poder judiciário e tenha uma justiça a seu favor. E nós somos os responsáveis, as ferramentas para tal. Então, acho que é realmente uma profissão que merece ser sempre lembrada. E que, ao mesmo tempo que é muita responsabilidade que traz, ela também traz muita esperança à sociedade. Vamos fazer bate-bola? Fazer. Já falta muito tempo, diretor? Deu 1 hora aqui. Já tem 1 hora? Já. Ih, cara, então vambora. Vamos demais, né? Você traz um professor advogado, eu tô entendido. Vai lá, Marcelo. Professor, eu vou falar uma coisa aqui, você responde aí mais curta aí, breve, mais dinâmico. Vamos falar aqui de democracia. Necessário. Brasil. Patriotismo. Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. É, Apesar de tem tudo. jeito, deve pesar, né? Apesar de ontem... Campo Grande. Meu bairro, minha vida, meu alicerce. Nasci, fui criado aqui e jamais saí desse bairro. Sou apaixonado. Moro aqui há 43 anos. Minha vida é toda aqui. Não me vejo em outro lugar. Sou Bacana, sou cria da bacana. casa mesmo. Bacana mesmo. Falou com emoção. Falou. Família, filhos. Nossa base, nosso alicerce. Né? Tudo. Pai, mãe, filhos. Muito bom. O que te marcou na profissão? Qual delas? Professor ou advogado? Na advocacia, como eu te falei, né? Poder representar terceiros em busca de um direito. E no magistério, minha maior paixão. Você lidar com o ensino, com a educação, com o debate. Você vê a construção de formação de um profissional, isso não tem preço que pague. Acho que de todas aí, eu acho que o professor ainda tá... Sim. Porque o professor forma um médico, forma um O advogado. professor é o pai de todas as profissões. Exatamente. E não é a profissão mais reverenciada no Brasil. Infelizmente. Você vai no Japão, onde um restaurante pode entrar o imperador. Todos aplaudem. Se entra um professor, todos se levantam. Alemanha também. Alemanha, ou seja, a diferença de você olhar para o professor como aquele que realmente não é só um profissional que traz a orientação ao ensino, mas um educador. Um cara que constrói. Sim, falta isso aqui no Brasil, esse respeito. Isso aí. É verdade. Bom, gente, é isso. É dessa forma que nós estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Becos e Saídas, com a maravilhosa presença do professor, doutor Rodrigo Plaza, né, que foi meu professor 5 anos na faculdade. E é isso. Como a gente sempre promete a você, ter conteúdos desse peso aqui, desse naipe, né? Você viu aí, você que vai assistir. Aliás, eu peço a você que assista. Fica só nos cortes, não. Assiste tudo lá, pelo amor de Deus. O negócio do Instagram Você vai- viciou, cara. É 1 minuto e 30. Ninguém passa mais de 1 minuto Vai e nos 30. cortes, dá o Google e assiste tudo. Olha só que você vai perder. Olha o quê? Olha o conteúdo. Então é isso, gente. Agradecer a você, pedir você que nos siga nas redes sociais, dê o seu like, faça o seu comentário. E a gente está aqui fazendo a nossa parte para trazer sempre para você conteúdo de qualidade. Marcelo? É só deixar um abraço para todo mundo que nos segue, que nos acompanha pela madrugada, pelo dia e pela vida. Gente, muito obrigado. Professor, Professor, uma honra, hein? recado final aí. Bom, mais uma vez Pra cá. agradecer aqui a participação nesse programa. Realmente foi um convite. Me senti muito honrado. Espero, quando vocês precisarem, podem me convidar. Vai voltar. novamente. O bate-papo aqui foi muito bacana. Tem muito mais conteúdo pra gente conversar aqui. Mas muito obrigado mesmo, Giovanni, Marcelo. Parabéns pelo programa. Acho que é muito importante, principalmente vocês, trazerem pessoas aqui locais. Isso. Valorizar nosso bairro. Como eu falei, eu sou de Campo Grande.
E vamos valorizar o que nosso bairro mais tem. E nosso bairro não é apenas o mais populoso da América Latina. Um bairro muito próspero. Tenho certeza que futuramente Campo vai estar onde sempre mereceu. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Pô.